Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos conhecer um novo texto. Assim como o texto das últimas semanas que nós trabalhamos tinha como título O Balão, o de hoje, vamos trabalhar essa semana, também tem o mesmo título. Só que é um texto diferente, mas também lembra a festa junina. Mês de junho, lembramos de festa junina. Então o texto que vamos trabalhar essa semana, ele é bem menor do que o que nós trabalhamos nas semanas anteriores e também é uma música, assim como o que foi trabalhado. Amanhã a tia vai colocar a música do texto para vocês conhecerem, tá bom? Mas agora ouça com atenção. O balão, cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Assis Valente. Agora você vai ler junto comigo. Vamos lá? O balão, cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Assis Valente. Se eu perguntasse para você qual é o título do texto, primeiro você tem que saber onde está o título. O título do texto, ele geralmente aparece aqui, ó, bem no comecinho. Antes do texto, sempre aparece o título. Então, qual é o título? O balão. O nome do autor. O nome do autor, ou ele aparece embaixo, no final do texto, e às vezes ele aparece logo depois do título, mais ou menos nessa posição. Nesse caso aqui, ele apareceu no final. Então, qual é o nome do autor do texto? Assis Valente. Sobre o texto, se eu perguntasse onde o autor gostaria que o balão caísse, ele queria que o balão caísse na mão. Mas o balão caiu na mão? Não. O balão caiu na rua do sabão. Exatamente. Depois que você fizer a leitura do texto, lembrando que na hora da leitura, leia apontando uma palavra após a outra. Terminada a leitura, você vai responder essa atividade aqui. Olha. Na atividade, aparece novamente o texto. Você vai ler novamente. Texto, questão número 1. Aparece o texto. Você vai ler. Depois que você ler todo o texto, aí você vai responder a questão número 2, que pergunta qual é o título do texto. Você já sabe onde localizar. Você só vai procurar onde ele está aqui e fazer o X. Na questão número 3, você vai escrever a palavra que completa essa frase. A frase é: cai, cai, balão, aqui na minha. Aí você completa com a palavra escrevendo aqui nessa linha. Na questão número 4, você vai procurar no texto uma palavra que rima com balão. Lembra que eu expliquei? Palavras que rimam são palavras que terminam do mesmo jeito ou quase do mesmo jeito. Então, aqui no texto, qual é a palavra que rima com balão? Você vai procurar e vai escrever dentro do retângulo. A questão número 5 pede para você escrever o nome do autor do texto. Procure onde é que está o nome do autor do texto e você vai escrever aqui, ó, dentro do retângulo, certo? Terminada essa atividade, você vai pegar o seu livro.
Mas antes de pegar o livro, observe o que a tia vai explicar. Para você responder a atividade do livro, você vai ter que entender primeiro o que é ordem alfabética, porque lá está falando sobre ordem alfabética. A tia vai explicar para vocês o que é ordem alfabética. Na verdade, nós vamos relembrar, na verdade, o que é ordem alfabética. Como é que eu faço para organizar palavras em ordem alfabética? Vejam essas palavras aqui. Elas estão em ordem? Não. Como é que eu sei que elas não estão em ordem? É só eu olhar a primeira letra de cada palavra e lembrar do alfabeto. Sempre que falar em ordem alfabética, eu tenho que lembrar de quê? Do meu alfabeto. O alfabeto, ele é todo organizado em ordem. Ele começa na letra A e vai até a letra Z. Vamos organizar essas palavras em ordem. Primeiro vamos ler, vamos lá? Balão, aqui, cai, sabão. Como é que eu faço para colocar essas palavras em ordem? Eu vou olhar para a primeira letra de cada palavra. Qual é a primeira letra da palavra balão? B. Da palavra aqui, A. Da palavra cai, C. E qual é a primeira letra da palavra sabão? S. Vamos organizar? Vamos lá. No alfabeto, qual é a primeira letra do alfabeto? Não é a letra A? Certo. Tem alguma palavra aqui que começa com a letra A? Sim, essa aqui. Então, a palavra aqui será a primeira palavra que você tem que escrever. Depois, e agora, qual dessas pode ser a próxima? Depois da letra A no alfabeto, vem o que? A letra B. Tem alguma palavra que começa com a letra B? Sim, a palavra balão. Então, a palavra aqui vai ser a primeira palavra e depois dela eu vou escrever a palavra balão. Primeira aqui, a segunda a palavra balão. E depois da palavra balão, qual será a próxima? Cai ou sabão? Lembrando do alfabeto, depois da letra B aparece a letra C. Então, qual será a próxima palavra? A palavra cai. Essa será a próxima palavra. Então, primeiro aqui, depois balão, depois cai. E agora a que sobra é essa aqui. Então, essa vai ser a próxima, que começa com a letra S. Vamos ver como foi que ficou essas palavras em ordem? Observem. Olha, agora sim elas estão em ordem alfabética. Ó. Número 1, aqui. Número 2, balão. Número 3, cai. Número 4, sabão. Obedecendo a ordem alfabética. Certinho? Agora sim, você pega o seu livro de língua portuguesa e você vai responder as atividades da página 46 e da página 47. Qualquer dúvida, é só perguntar que a tia vai estar à disposição para lhe ajudar. Um beijo e até a próxima. Na aula de matemática, nós vamos relembrar a nossa última atividade. Vocês lembram que vocês utilizaram o livro de vocês e na atividade realizada, vocês mediram pés um dos outros, seu com o seu colega, mediram as mãos, comparou a sua altura com a de um colega ou com a do papai ou da mamãe. Vocês usaram barbante ou fita para determinar ou detectar o comprimento de um determinado objeto. Então, vocês fizeram tudo isso. Tudo isso que vocês fizeram, nós chamamos de comparando comprimentos. Vocês fizeram o quê? Uma comparação, compararam comprimentos, utilizando o seu próprio corpo ou um outro objeto. Deixa eu falar para vocês. Existem outros objetos que nós podemos utilizar para medir comprimentos. Por exemplo, nós temos a régua. A régua ela pode ser usada para medir pequenos
pequenos objetos, como por exemplo o seu caderno, até mesmo se você desejar medir a sua mão, você pode utilizar uma régua. E existem outros objetos que você pode usar para fazer medidas maiores, para medir comprimentos maiores, como por exemplo a trena. A trena, esse objeto aqui que está na minha mão, ele também é utilizado para nós realizarmos medida, para medirmos comprimento. Então, nós temos a régua, temos a trena e temos outros objetos que podem ser utilizados. Na atividade que você vai realizar, você não vai usar régua, nem vai usar trena. Você vai usar novamente uma parte do seu corpo para medir algumas coisas, tá certo? O palmo da mão, ele vai da ponta do dedo polegar até a ponta do dedo mindinho. Aqui nós temos o palmo da mão. Então você vai usar o palmo da sua mão para medir alguns objetos da sua casa, tá certo? Alguns objetos que você tem na sua casa. Essa é uma outra forma também de se medir comprimento. Eu posso usar tanto instrumentos, como eu posso usar também o palmo da minha mão. A atividade desenvolvida é essa aqui. Aparecem outros objetos, tá? Observe a trena que a tia mostrou para vocês, a régua que eu também mostrei. Existe também a fita métrica, ela é usada muito pelas costureiras. E existe também o metro articulado, é usado muito também pelos pedreiros, tá? Então são alguns objetos que podem ser utilizados para se medir comprimento, mas o seu desafio não é usar nenhum desses objetos. O seu desafio é usar o palmo da sua mão. E o que você vai fazer? Usando o palmo da sua mão, primeiro você vai medir a mesa da cozinha da mamãe. Você vai medir a largura da mesa da cozinha da mamãe. Depois que você medir usando o seu palmo, você vai registrar a quantidade aqui nesta linha, certo? Na questão número 2, pede para você medir o seu livro de matemática. Pega o seu livro de matemática, você vai medir usando o palmo da mão e depois o resultado você vai colocar na linha. Na questão número 3, você vai medir usando o palmo da mão a janela da sala de sua casa. E por último, na questão número 4, pergunta: quantos palmos mede a sua mochila escolar? Use o palmo da sua mão, meça, descubra o comprimento em palmos e registre na linha abaixo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar, certo? Eu vou estar à disposição. Um abraço e até amanhã.